Bom, esse vídeo é para falar da questão 25 da Unifesp de inglês, e era uma questão de vocabulário que pedia para vocês substituírem o termo still, que estava aí aparecendo no início da frase, né, no início do parágrafo. No final eu vou falar de uma dica dessa palavra, dela e do yet, né, mas eu falo mais no final. Quando eles pedem, né, essas questões de conjunção, é legal, se vocês não souberem a função da conjunção, ainda assim vocês podem descobrir tentando ver qual é a relação que ela estabelece, que uma sentença estabelece com a sentença anterior. Né? Então, ela está introduzindo o quê? Ela está introduzindo uma conclusão, ela está introduzindo uma adição ao que foi dito antes, ela tá introduzindo um contraste. Então, é possível vocês verificarem isso a partir da relação entre as duas sentenças, tá? Geralmente o vestibular vai pedir ou para vocês substituírem por outra, ou a ideia que está sendo passada naquela conjunção a partir dela, né? Que tipo de ideia que ela está introduzindo na oração. Nesse caso, era um pouquinho complicado perceber que ela estava dando uma ideia de ressalva, né? Porque ele está falando que os usuários podiam ser forçados de volta, né, a voltar para os aplicativos domésticos, mas que isso não era um botão de on and off, né? Aí depois ele fala, porém, né, ainda assim, os problemas do TikTok podem modelar o futuro das plataformas e tal. Esse still, né, ele pode ser substituído aí pelo nonetheless ou pelo nevertheless, né, são as duas mais comuns, que elas geralmente vão ser traduzidas aí como mesmo assim, ainda assim. É importante ver que no inglês eles não fazem muita distinção entre contraste e ressalva, né? O que a gente chama de concessão no português. Não precisam se preocupar muito com isso. É tudo contraste para eles, tá? Até porque uma conjunção pode transitar entre as duas, né? Entre contraste e concessão para eles. Então não se preocupem muito em separar. Aí, se vocês guardarem que é contraste, já é suficiente, tá? Mas a gente tem essa diferença no português, então é legal marcar. Hence é uma conjunção conclusiva, ela pode ter aí os dois grandes substitutos dela seriam o therefore ou o then, que ambos significam aí portanto, logo, então. E aí, como ideia, geralmente vai estar no vestibular, vai ser cobrado como conclusão ou consequência. São os dois termos que eles usam aí. On the other hand, também passa a ideia de contraste, né? A tradução literal é por outro lado. Porém, é um contraste que vai mostrar o outro lado da questão. Não é exatamente uma ressalva, né? Como acontece nessa conjunção que ele está pedindo. Por isso que ele não encaixaria aí nesse exemplo, né? O still nunca poder ser substituído por on the other hand, tá? Otherwise, a tradução literal é caso contrário, e da mesma forma que a gente usa essa conjunção, a gente vai usar o otherwise. Então, por exemplo, né, eu perdi o ônibus hoje, caso contrário, eu teria chegado mais cedo, né, no trabalho, né? Então, ele introduz condição aí, tá? Eu não pensei num substituto, acho que não tem um substituto pro otherwise em inglês, tá? Geralmente é o único que eles usam aí para significar caso contrário, tá? E furthermore, ele é adição, ele tem uma equivalência com besides, que também é o mais comum que eles vão usar, e tem o significado de além disso, ademais, né? E aí a dica que eu ia dar aqui no final é a seguinte: yet e still, seguidos de vírgula em inícios de frase, sempre vão ser contraste. Ok? Eles sempre vão ser aí, eles vão dar uma ressalva. Se vocês notarem nesse mesmo texto, tem um yet também iniciando a frase. Ele tá vindo, não tá vindo com a vírgula. Eu falo da vírgula porque a vírgula, se tiver a vírgula, necessariamente vai ser contraste. Se não tiver, ainda assim pode ser. Mas vocês têm que analisar a frase. Né? Pode ser que seja um yet deslocado aí, uma inversão que eles possam fazer e ainda ele não seja necessariamente contraste, pode ser tempo, né? Mas assim, geralmente quando ele inicia a frase, ele vai ter ideia de contraste. Se tiver a vírgula, com certeza. Se não tiver, olha para a frase, vê se é realmente uma ressalva, se é um contraste que ele está trazendo aí na sentença, e aí vocês podem marcar eles como contraste ou encontrar aí a conjunção que corresponde, tá? Então essa é a dica das conjunções.